Bom dia, bom dia. Deus seja louvado por mais esse dia incrível que Ele nos entrega, que Ele entregou para nós. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto. Bom dia, Leila, meu amor. Bom dia, Laranja. Bom dia. É muito bom ver você aqui nesse momento tão especial que o Senhor separou para nós, 5 e 7 da manhã, um tempo que o Senhor separou para a gente estar aqui junto. Estamos eu esqueci o nome da palavra, mas nessa busca da disciplina da oração, do tempo de qualidade com Deus, né, que é tão importante. Eu tenho lido bastante sobre oração, sabe? E eu li um livro há pouco tempo que fala sobre os heróis da fé, sobre os evangelistas, sobre os pregadores, sobre os homens de Deus que atuavam no início do cristianismo, no início da revolução, né? Quando a Igreja Católica perdeu aquela supremacia, né? E houve a reforma protestante. Então, quando eles saíram para anunciar o evangelho, então eles oravam demais, todos eles. O que eles faziam muito era oração. Eles tinham tempo separado com o Senhor, assim, era algo inegociável, entendeu? O tempo com Deus era inegociável e o Senhor os honrava, tá? Sabe? Então, os milagres eram tremendos, né? Porque o amor a Deus em primeiro lugar era algo que era inegociável. Era em primeiro lugar realmente, antes de tudo, de suas famílias. Então, assim, a gente tem como o primeiro ministério nosso, a nossa família. Mas antes disso, nós temos que buscar ao Senhor. A nossa meta primordial, inegociável, deve ser buscar ao Senhor. Bom dia, Lídia. Bom dia, irmã. Nós temos que ter isso em mente. Não é uma opção, tem que ser o motivo da nossa vida, sabe? A busca pelo Senhor, né? Comecei a ler um livro hoje, né? Então eu tô meio impactada com duas coisas. Esse livro aqui, Paixão por Jesus, comecei a ler, sabe? É uma coisa, é a experiência do autor, né? Então ele vai... Eu tô impactada, sabe? Com esse livro. E a minha busca é essa, a minha busca sincera, a busca da Michelle é essa. É buscar a Deus realmente em primeiro lugar, antes de tudo, sabe? Eu sei que tem muitas coisas importantes no mundo, na nossa vida aqui, mas a gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar e Ele tem que ser o mais importante do que tudo, do que o marido, do que a esposa, do que os filhos. Porque sem Jesus no nosso coração em primeiro lugar, a gente não tem sabedoria para lidar com todas as questões. A questão é essa. A sabedoria, ela vem do alto. Quando a gente ama o Senhor em primeiro lugar, ou busca em primeiro lugar, nós adquirimos resistência, nós adquirimos musculatura para lidar com as questões da vida. Como é que se lida com a educação dos filhos sem a sabedoria de Deus? Vocês que são casados, como é que lida com as diferenças entre marido e mulher sem a sabedoria de Deus? Como resistir, como avançar, como permanecer sem a sabedoria de Deus? Como lidar com as questões do trabalho, as dificuldades, a convivência, sem a sabedoria de Deus, sem o amor de Deus no nosso coração? A gente não tem condições de avançar sem o amor de Deus no nosso coração. Então, que a gente o ame, a gente tente o amar da forma que Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Isso, a gente não pode normalizar esse amor.
A gente tem que buscar esse amar a Deus em primeiro lugar, de fato, não ser apenas uma leitura de um mandamento, mas a gente tem que viver esse amor, a gente tem que realmente ser apaixonado por Jesus, apaixonado de pensar nele o dia inteiro, de contemplar a beleza da sua criação. Quando a gente olhar para o céu, para as árvores, a gente olhar com um olhar apaixonado, né? Todos nós já nos apaixonamos aqui, e quando a gente ouvia a voz do amado ou da amada, a gente suspirava, era assim. Então que a gente tenha esse mesmo sentimento com o Senhor Jesus, que a gente esteja em completo, assim, sempre apaixonados por Ele, pela busca do Senhor. Não há nada mais importante para a nossa vida do que essa busca. E é por isso que eu estou aqui com vocês, para que a gente ore, para que a gente tenha esse tempo de qualidade com Jesus que amamos tanto. Nós temos que amá-lo acima de todas as coisas sempre. Bom dia, Mimi, que bom que você está aqui. Ah, gente, Deus é tão lindo, eu fico tão maravilhada com a beleza da santidade do Senhor, sabe? Que eu fico constrangida. Eu fico realmente constrangida porque o amor de Deus por nós é algo absurdo. E a gente não merece, né, gente? Por mais que a gente fale que somos boas pessoas, nós não merecemos. Nós não merecemos, somos pecadores. Mas Deus nos ama tanto. Vamos buscar amá-lo loucamente, né? Eu nem falei sobre o dia de hoje, né? Um dia maravilhoso que o Senhor nos entregou. O dia onde as misericórdias dele já se renovaram, que ele cumpre as promessas. Um dia único que nunca existiu, nunca mais vai existir. É o nosso presente. O dia de hoje é um presente. Então vamos plantar boas sementes. Tudo que a gente faz é semente. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo é semente. Vamos plantar boas sementes, porque se for da vontade do Senhor que a gente tenha o amanhã, a gente vai ter coisa boa para colher, certo? Porque hoje a gente colhe o que plantou ontem. Hoje a gente vive as consequências das nossas atitudes de ontem, de tempos atrás. Então que a gente plante hoje as sementes das consequências que a gente quer ter amanhã, no futuro, se Deus assim nos permitir, certo? Hoje o foco da nossa oração é o perdão. Pensa num negócio difícil, que é o perdão. É difícil, não é verdade? Eu já ouvi muitas pessoas falando comigo, isso é coisa de anos, não é de agora não, mas eu já ouvi muitas pessoas falando comigo, eu não perdoo não. Não perdoo não, eu tenho muita dificuldade, fez comigo uma vez, já era, não sei o quê, né? E a gente é assim mesmo. Quantas vezes há muito tempo atrás eu falava mesmo, faz comigo, faz só uma vez, depois já era. E a gente é assim mesmo, né? O ser humano, ele tem esse comportamento, né? Assim, principalmente o ser humano que não conhece o Evangelho de Cristo, os ensinamentos da palavra, né? E às vezes até quem conhece tem muita dificuldade de perdoar, de pedir perdão, né? Porque o perdão envolve o orgulho, né? O orgulho. Então, às vezes, a pessoa acha que se ela pedir perdão, ela vai ser fraca, né? Vai parecer fraca, vai aparentar fraqueza. E é questão do orgulho, da falta de humildade, né? Então, assim, nós seres humanos, nós temos isso, né? Nós, às vezes, queremos estar num patamar, né? Numa situação superior, não sei. Porque quando alguém faz algo para nós que nos magoa e a gente está numa situação de realmente foi magoado, eu acho que a gente fica, quando a gente não perdoa, a gente fica se sentindo superior àquele, para que a pessoa sempre se sinta culpada. Algo desse tipo, né? Isso não é bom para nenhum de nós, né? Não é bom, ainda mais a gente que conhece o ensinamento de Cristo, o que está nas Escrituras, né? Então a gente tem que mudar essa perspectiva. A gente precisa liberar o perdão, sim.
não porque a gente ache certo, a gente não tem que achar nada, a gente tem que obedecer o que está na palavra de Deus. A gente tem que cumprir a ordem do Senhor, porque para a gente ser perdoado, a gente tem que perdoar. É uma premissa, é uma ordem do Senhor. Você quer ser perdoado dos seus pecados? Então você perdoa. É assim, é simples assim, entendeu? É fácil? Claro que não é fácil para ninguém. É por isso que quando Jesus ele voltou para o céu, ele nos deu o Espírito Santo. Ele enviou para nós o Espírito Santo, o Consolador. Para quê? Para nos ajudar. Mas a gente tem que decidir. A gente tem que decidir. Decidir perdoar. A gente decide, a gente faz essa escolha e clama ao Senhor. E Ele ajuda. Sabe? A gente começa a orar pedindo para Deus abençoar a pessoa que nos magoou. A gente até começa não com o sentimento real daquela vontade, mas o Espírito Santo trabalha o nosso coração. Nós temos que ter um coração ensinável, a gente tem que ter um coração aberto para o aprendizado de Cristo, sabe? Então a gente tem que se colocar ali, se submeter ao Senhor. Nós somos completamente dependentes do Senhor, completamente dependentes. A gente não consegue muitas coisas com a força dos nossos braços. Algumas coisas a gente tem que fazer, Deus permite, nos dá autonomia para muitas coisas, mas muitas coisas a gente não consegue, a gente precisa que o Senhor esteja conosco ali, intercedendo ali diretamente. O perdão é uma delas. Então eu convoco a você que tem uma mágoa de alguém, que alguém lhe magoou, que alguém fez algo grave com você, perdoa, perdoa. Ah, Michele, você não sabe o que ele fez comigo. Realmente eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor Jesus, Ele vai te ajudar a perdoar. E você não precisa voltar a ser o melhor amigo. Você não precisa voltar a ser melhor amigo, ou de repente colocar a pessoa dentro da sua casa de novo, porque quem magoa a gente são pessoas próximas, não é verdade? Um estranho não vai te magoar e te deixar arrasado, né? Você não precisa. Você tem que liberar o perdão, você tem que perdoar e seguir sua vida. Porque às vezes você está com tanta mágoa, tanta raiva de alguém, a pessoa nem sabe. E você está se afundando com esse sentimento. Ele é autodestrutivo, sabe? Então, e o Senhor, Ele quer te ajudar, sabe? Ele nos deu essa bênção que é o Espírito Santo conosco o tempo todo. Vamos clamar para que Deus nos ajude a perdoar, sabe? Qualquer coisa, eu sou muito adepta disso às vezes, de escrever. Escreve num papel tudo que aconteceu, o nome da pessoa, entendeu? E coloca um pedido de oração. Senhor, abençoe essa pessoa, que ele mude esse comportamento para não machucar mais ninguém, que abençoe ele na vida assim, assado, e vá orando todos os dias, ore todos os dias, leia essa oração todos os dias. Vai ter uma hora que isso vai ser natural do seu coração, sabe? E Deus vai te honrar, Deus honra, vai te dar paz, você vai avançar na vida. E também tem a questão da gente pedir perdão. Nós que temos consciência, sabe? Se você de repente percebe que uma pessoa muito próxima a você começou a se afastar, pergunta se houve alguma coisa, sabe? Porque às vezes a gente magoa alguém e nem sabe que magoou. Porque tem dias que a gente não tá bem, a gente fala de uma forma rude, entendeu? Porque muitas pessoas às vezes se magoam conosco, não pelo que a gente falou, mas pela forma que a gente falou. Isso acontece muito, não é? É tudo a forma. Então, bom dia, Andrei, que bom você estar aqui. Laranja também está aqui. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês. É uma bênção. Você vê resposta de oração, né? Tô vendo que tem 5 pessoas online. Eu orava para o Senhor, 5 pessoas online, Senhor. Olha, 5 pessoas online. Deus é bom, né? Agora eu vou orar por 10. Mas, então, acontece muito disso. Então, se você vê, de repente, que alguma pessoa que é próxima de você se afastou, pergunta. Se você falou alguma coisa que magoou, pergunta. E pede desculpas, pede perdão.
E porque às vezes a pessoa é muito brincalhona, sabe? Tem aquelas pessoas que são muito brincalhonas, só que tem algumas brincadeiras que o outro não gosta. A gente tem que respeitar, sabe? Então, quando a brincadeira machuca alguém, ela já deixa de ser brincadeira. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente é muito brincalhão, porque às vezes magoa outra pessoa. E a gente tem que respeitar que as pessoas não são iguais a nós. Pensam diferente, agem diferente, sabe? Então, a gente tem que ter esse discernimento, tá? A gente tem que ter cuidado com os sentimentos dos outros, sabe? Os sentimentos, a gente estava falando de oração ontem, as emoções, sabe? Isso causa doenças sérias nas emoções da gente, sabe? E também tem o auto-perdão. Não tem? Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não foi certo, a pessoa que a gente fez até já perdoou a gente, mas a gente não se perdoa. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, já. Já aconteceu de você lembrar da situação e daquela dor? Já aconteceu comigo várias vezes, sabe? De ter feito algo que só de eu lembrar que eu fiz, eu sentia a dor, do arrependimento, da vergonha, sabe? Então, assim, a gente também tem que se perdoar. Se perdoar. Aconteceu comigo também quando eu me converti. Eu não conseguia me perdoar dos pecados que eu tinha feito na vida. E o Senhor já tinha me perdoado. Sabe? Então são coisas que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa do Espírito Santo conosco. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Vamos clamar ao Senhor para que Ele esteja conosco nessa hora, nos fazendo modificar o nosso coração com relação às pessoas que nos magoaram, nos dando condições e humildade de pedir desculpas, pedir perdão a quem a gente magoou, e que a gente se perdoe, que a gente tenha esse refrigério do auto-perdão. Porque é um refrigério quando a gente não se culpa de nada, né? É um refrigério. Hoje em dia eu experimento isso. É uma leveza. É algo maravilhoso, sabe? Então vamos viver essas experiências, né? Tem uma palavra aqui que o Senhor me deu hoje para falar para vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que fala o seguinte: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Olha quantas coisas, né? A gente tem que estar em vigilância o tempo todo, vigiando, vigiai e orai. Tem outro versículo que fala isso. Você presta atenção, o que vem primeiro? Vigiar. A gente vigia e ora. Eu estava lendo também hoje sobre Davi. Vocês sabem que eu amo a história de Davi. Davi é um exemplo para mim de muitas coisas. E hoje foi o capítulo que ele cometeu o adultério com Batseba. Eu fiquei muito triste, muito decepcionada com Davi. Por quê? Eu já sei a história, todos vocês sabem a história do início ao fim. Mas quando eu tô lendo a Bíblia, é como se eu estivesse ali dentro, sabe? Então eu fico revendo aquelas histórias, tudo aquilo. E aí Davi foi passear do lado de fora do seu palácio e ele a viu. E ele pediu informações dela. E ele sabia que ela era casada. E mesmo assim ele chamou. Na Bíblia não diz se ela ficou com ele obrigado ou não, porque ele era o rei. Não fala essa parte, né? Mas a questão é essa. Tudo começa com o olhar, sabe? O adultério de Davi não começou quando ele teve relações com ela, começou com o olhar. Tudo começa com o olhar. Entende? Então a gente tem que ter um olhar diferenciado para tudo. Para tudo. A gente tem que estar em vigilância, sabe? Se você olha para cá e o que você está vendo não vai ser bênção para você, olha para lá. Tudo começa com o olhar. A traição de Davi não começou lá, na consumação, começou com o olhar. Entendeu? A gente tem que vigiar, a gente tem que estar firme na fé. E como é que você desvia o seu olhar? Estando firme na fé. Firme na fé. Entendeu? A gente tem que se portar como pessoas de Deus. A gente tem que ser exemplo. Exemplo. A gente tem que ser exemplo.
A gente tem que se comportar como cristãos, como exemplo. Sâmia, que bom você aqui, bom dia! A gente tem que ser exemplo. E a gente tem que ser forte e corajoso, não é verdade? Porque as lutas do dia não são fáceis. Então, que a gente tenha essa palavra do Senhor para nós nesse dia, que a gente aplique na nossa vida. Porque é um recado do Senhor para nós. Deus fala conosco o tempo todo, o tempo todo. Quando eu venho aqui falar com vocês, eu já tive o meu momento de oração com o Senhor, porque eu levo muito a sério esse tempo que o Senhor me entregou para falar com vocês. Isso é muito sério, é muita responsabilidade, sabe? Eu não tenho capacidade de estar aqui, é o Senhor que me capacita. É o Senhor que me capacita, isso é muito sério, sabe? Falar do Senhor, falar das maravilhas do Senhor é algo muito sério, de muita responsabilidade. E eu me sinto honrada de estar a serviço do reino de Deus. Mas eu sei como é sério, sabe? Então, a gente tem que levar a sério esse serviço do Senhor, que é uma honra. Então, vamos orar, porque Deus, Ele quer nos ouvir. Então, você aí, fale ao Senhor tudo que está no seu coração. Clame ao Senhor, porque Ele quer te ouvir, Ele quer esse tempo de qualidade. Ele fica feliz porque Ele te ama mais do que você possa imaginar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Deus que é onipresente, o Senhor está aqui comigo na minha casa e está em todos os lugares onde cada pessoa que está orando comigo aqui está. Ó Senhor, louvado seja o seu nome. Eu agradeço a Ti, Pai, porque tem tantas pessoas aqui comigo online. Senhor, estamos em comunhão, meu Pai, cumprindo uma ordenança Tua. A Tua igreja reunida, os Teus filhos reunidos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que essa mensagem, ela alcance os corações que o Senhor preparou para ouvir, meu Pai. Porque o Senhor cuida de tudo, o Senhor cuida de mim que falo e o Senhor cuida também das pessoas que ouvem. Que o Teu Espírito Santo faça a aplicação individualizada no coração de cada um, meu Pai. Porque a obra é Tua, é tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Que o Teu nome seja louvado, engrandecido para sempre. Aleluia, Senhor, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai de misericórdia e de amor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, tudo que nós fizemos que não foi de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a querer de acordo com o que o Senhor quer para nós. Que nós possamos viver no centro da Tua vontade, Senhor. Ó Pai, cuida de nós, nos dê sabedoria, discernimento. Nos dê, Senhor, percepções, para que a gente possa ver além do que os nossos olhos carnais enxergam, meu Pai. Que possamos ver além, que possamos ter olhos espirituais ativos, aguçados, meu Pai. Que nós tenhamos ouvidos sensíveis à Tua voz, meu Pai, porque o Senhor não fala gritando, o Senhor fala com sensibilidade aos nossos corações. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Se estamos aqui, Senhor, se estamos aqui diante de Ti, é porque nos rendemos ao Teu senhorio. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos demais. E o foco da nossa oração hoje é o perdão, Senhor, o perdão. Tu sabes, Pai, que é um sentimento muito difícil da gente se libertar dele, da gente perdoar, da gente pedir perdão. Pai querido e amado, venha trabalhar nesta causa no coração, no meu coração e no coração de cada pessoa que está orando comigo ao vivo e das pessoas que vão orar comigo durante o dia. Meu Pai, separa as pessoas que vão ouvir essa oração, que vão estar orando neste dia. Separa, meu Pai, e faz a aplicação dessa oração na vida de cada um. Realiza um milagre, Senhor, o milagre da conversão,
o milagre da transformação, meu Pai, porque Tu pode todas as coisas. Nada é impossível para Ti, ó Deus. Nós estamos aqui rendidos diante do Senhor. Pai querido, que nós tenhamos condições de perdoar a pessoa que nos fez mal. Que nós tenhamos essa condição, que nós tenhamos condições de pedir para Ti, ó Deus, abençoar esta pessoa. Abençoar sobremaneira, para que tanto ela seja abençoada como que ela não faça mais isso com outras pessoas. Que ela possa ter um renovo, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Senhor, trabalha isso em nosso coração nesse momento, que nós, mesmo que no princípio não seja fácil para nós ter até mesmo essa concepção de perdoar, que o Senhor possa ir trabalhando nisso, meu Pai, porque nós queremos ser perdoados por Ti, ó Deus, das nossas muitas transgressões, porque nós continuamos pecando. Mesmo que alguns pecados a gente evite, que a gente tente, quando a gente vê, a gente está pensando algo que não provém do Senhor. E a gente já pecou por pensamento. A gente olha para algum lugar que não é para olhar e a gente já pecou. Então, Senhor, que nós tenhamos essa consciência que para que os nossos pecados sejam perdoados, nós precisamos perdoar. Então, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a perdoar pessoas até que já faleceram, meu Pai. Pessoas que já nem estão mais entre nós, mas que deixaram marcas doloridas em nosso coração. Familiares, amigos. Eu não sei, meu Deus, mas Tu sabe de todas as coisas. Então, Senhor, que nós possamos liberar esse perdão, que nós possamos liberar, que nós possamos nos libertar dessas amarras, dessas raízes de amargura que nos impedem de avançar, de ter uma comunhão melhor com o Senhor. Cuida de nós, Pai. Também peço a Ti, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha a nos dar consciência de que nós também devemos pedir perdão, meu Pai. Enche o nosso coração de humildade, meu Pai. Nos dê discernimento para perceber se falamos algo, se fizemos algo que magoou outra pessoa, meu Pai. Que nós tenhamos a percepção de que o que às vezes para nós não magoa, às vezes magoa outra pessoa. E que a gente possa, Senhor, que nós possamos ter essa sensibilidade de pedir desculpas, de mudar o nosso comportamento com relação a determinadas pessoas para que elas não se magoem, não fiquem tristes conosco, meu Deus. Cuida de nós, ó Pai, cuida das nossas atitudes, nos dê sabedoria, Senhor, sabedoria para lidar com as pessoas que são diferentes de nós. Que nós não tenhamos aquele sentimento de estarmos sempre certos. Não estamos sempre certos, ó Pai, nós somos seres ensináveis. Que a gente aprenda isso, meu Pai, que a gente tenha consciência de que o outro também merece a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso entendimento, a nossa compaixão. E, Pai querido, finalizando os pedidos sobre perdão, eu venho pedir que o Senhor nos ajude a nos perdoar quando nós fazemos algo que contraria a Tua vontade, ó Deus, e quando nós fazemos algo para alguém que mesmo quando a pessoa já nos desculpou, a gente não consegue se perdoar. Que a gente consiga, meu Pai, superar isso, avançar, porque às vezes isso já aconteceu comigo. Às vezes a gente se sente indigno de alguma bênção por ter feito algo errado antes. Mas, Senhor, tira isso de nós, tira isso do nosso coração. Que a gente consiga se perdoar. Porque se o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, quem somos nós para ainda continuarmos como os nossos algozes? Quantas pessoas eu vejo, Senhor, que se culpam tanto, que são seus piores algozes? Senhor, que a gente não ouça as mentiras do diabo, que fica soprando no nosso ouvido que a gente não merece, que a gente não tem, que a gente não é digno, que a gente não vai mais receber bênção, não. Que a gente não ouça. O diabo está repreendido em nome de Jesus. Essas mentiras caiam por terra. O Senhor nos lavou com o sangue de Jesus. Nós somos remidos, lavados. Nós estamos aqui diante de Ti, do Teu trono, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo.
Então, Senhor, nos ajude a nos perdoar, nos ajude a entendermos que somos teus filhos e que o Senhor tem o melhor para nós. E que se o Senhor nos abençoa, é porque o Senhor nos ama sobremaneira. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Que nós não percamos o foco do nosso objetivo nesta terra, que é cumprir o teu propósito para a nossa vida, Pai. Que não percamos o foco, Senhor, que nós já recebemos a maior bênção de todas, que é a salvação. Que não percamos, meu Pai, o entendimento que somos peregrinos nessa terra, que nós estamos aqui para cumprir o teu propósito e que essa jornada, ela um dia vai se encerrar. Mas que tenhamos, meu Pai, consciência e sabedoria para vivermos dias incríveis aqui, um dia de cada vez, plantando boas sementes, sementes de amor, sementes de compaixão, sementes de compreensão, sementes de dedicação, de disciplina. Ah, Pai querido e amado, cuida dessa plantação, nos ajude a regar, em nome de Jesus. Pai querido e amado, aproveita esse tempo precioso para clamar pelos enfermos, meu Pai. Sim, Deus, nós temos que clamar pelas pessoas que estão doentes, meu Pai. Eu rogo a Ti que visite a casa de cada pessoa que está aqui orando comigo ao vivo, meu Pai. E visite a casa de cada pessoa que vai orar comigo durante esse dia, meu Pai. Leva a unção de cura em cada família, meu Pai. Unção de cura física, emocional, espiritual. Senhor, venha trazer a transformação. Venha encher esses lares de esperança, meu Pai. Venha trazer discernimento e sabedoria, paciência. Paciência para um tratamento que está sendo demorado. Paciência para uma medicação que tem que ser ingerida por 15 dias. Pai, derrama a tua unção de cura, meu Pai, de acordo com a tua vontade. Porque a tua vontade, Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda. Mas a gente não precisa entender, a gente precisa confiar em Ti, porque a tua mão poderosa cuida de nós. Pai querido e amado, cuida da vida e da família de cada pessoa que está aqui, meu Pai. Também, meu Pai, abençoa e cuida a todos que estão em processo de luto, Senhor. Oh, Pai, querido e amado, o período de luto é um período que cada um tem o seu. Então, Senhor, venha trazer o refrigério, o alívio, a paz no coração, meu Pai. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, o nosso dia em Tuas mãos, para que possamos ser testemunhos, meu Pai, testemunhas do Teu amor, da Tua fidelidade, meu Pai, para que possamos anunciar o Teu Evangelho com o nosso comportamento, Senhor. E se tivermos a oportunidade de falar, que nós possamos falar do Teu amor, da Tua misericórdia, de tudo que Tu tens feito por nós. Pai, cuida da minha mãe neste dia, cuida da minha filhinha Isadora, cuida de toda a minha família, Pai. Cuida de mim, cuida de todos os irmãos, Senhor. Que, se for da Tua vontade, amanhã nós possamos estar aqui reunidos em oração novamente, porque tudo isso, meu Pai, é para a Tua honra e para a Tua glória, é para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido por toda a terra, meu Pai, porque só Tu és santo e digno de todo louvor. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso. Muito obrigada. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Jesus Cristo. Então, muito obrigada por esse tempo, por essa companhia de vocês aqui. Deus seja louvado por esse tempo precioso de oração. E saibam que Deus, Ele honra aqueles que o honram. E nós estamos entregando as primícias do nosso dia para Ele. Então, o Senhor está conosco nesse dia. Amém? E amanhã, se Deus quiser, estarei aqui de novo, 5 e 7 da manhã, nesse tempo precioso que o Senhor separou para nós. Eu espero todos vocês aqui ao vivo comigo. E você que vai assistir mais tarde, venha ao vivo. Deus, Ele abençoa você também. Claro que está orando em outro horário.
mas as primícias do dia, você começar o dia na presença do Senhor, faz toda a diferença para o seu dia. Faz toda a diferença. Amém? Deus seja louvado, amo vocês em Cristo. Amém.